Ela não tem nada a ver com a isso disso hoje, Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Dudu Riffel, a gente está aqui na Think Art, na Afonso de Lambert Neto, número 659, e a gente está aqui com o lançamento da Zine, da Ouroboros, da Luana Marques, e vamos fazer uma conversa com o artista Carlos Hanna sobre a exposição Memento, que a gente está expondo aqui na Think Art até na quinta-feira da semana que vem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente está ao vivo pela Desterro Cultural e depois vai rolar o podcast também. E é isso aí. Vamos apresentar um pouquinho mais sobre a Zine Ouroboros da Luana Marques. Luana, fala um pouquinho pra gente. Olá! Então, a Ouroboros, ela surgiu meio em um momento engraçado, porque era um momento que eu estava meio que me achando como artista. E eu sempre me vi como uma artista muito só de desenho, de pintura, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre achei que eu não escrevia bem. Mas... A gente tem um pouquinho disso aí, todo mundo. E daí chegou um momento em que, inclusive eu falo na introdução da Zine, que eu comprei uma máquina de escrever ano passado, e daí eu comecei a procurar muitos poemas para escrever na máquina de escrever, porque eu gostava de escrever, né, nela. Então eu comecei a consumir muito mais poesia por causa disso. Então eu acabei começando a escrever os meus próprios poemas meio sem nenhuma intenção definida. Só que daí eu fui acumulando, né, esse material assim que eu estava escrevendo, até que chegou um ponto que eu pensei, cara, acho que eu vou fazer alguma coisa com isso, porque eles estão ali, né? Então eu peguei algumas artes que eu já tinha e produzi também algumas baseadas em alguns poemas específicos e acabei montando a Ouroboros, assim, e é um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque foi bem experimental e eu fiz meio que do começo ao fim. Eu fiz tudo que está escrito, fui eu que escrevi, todos os desenhos, diagramação. Então, foi um projeto que eu fiz bem aos poucos, acho que durante uns 2 meses eu fiquei trabalhando aos poucos nele, assim. E como é que foi a parte de angariamento de fundos para fazer a produção do material? A parte técnica, a parte elaboral, a poesia, os desenhos, enfim, realmente tu... Mas essa parte aí, como é que foi? Então, foi comigo também, na verdade. Massa. Eu fiz 25 cópias no início, agora, né? E daí eu vou ficando com essas cópias e quando eu vender elas, daí eu vou fazer uma nova remessa. Mas eu pego ali o meu salário de trabalhadora, pego uma partezinha, imprimo algumas e daí algumas finalizações da Zine que ficariam muito caras em fazer em gráfico, eu estou fazendo eu mesma. Então, ele tem os cantos todos arredondados, né? Isso eu faço uma por uma, eu faço, e tem uma parte dentro da Zine também que tem um corte especial, que também eu faço uma por uma, né? Isso é, acho que tanto para economizar na parte de gráfica, quanto para dar um ar mais... uma estética mais bacana, algo um pouco mais intimista. Sim, mais intimista, eu diria, artesanal, assim, eu gosto bastante disso. E essa edição aqui do Ouroboros, tu fez quantas cópias? Essa aí eu fiz 25 no primeiro momento, então são poucas, assim. Sim, bem manual, né? Sim, com certeza. Mas foi um trabalho muito legal, eu estou bem feliz de ter feito e é algo bem novo para mim, assim. Então, é massa. Carlos. Só para o microfone. Aqui, ó. Você pretende manter tiragem limitada, ter um número limite da Ouroboros, ou você vai produzindo enquanto for? Então, eu já pensei um pouco sobre isso, porque eu já fiz uma Zine no passado que eu fiz só 100 ao todo dela, e mesmo algumas pessoas depois me pediram mais, mas eu preferi deixar só 100, assim, para ser algo bem limitado, bem específico daquela época, assim. A Ouroboros eu ainda não pensei muito sobre isso, mas eu gosto do número 100, assim. Se chegar no 100, talvez eu esteja contente já. Mas vamos ver, eu não
parei para pensar muito sobre isso. Tá, e aí, Carlos, como é que foi a produção do projeto? Apresenta o projeto Momento pra gente, apresenta um pouco da tua história, da tua trajetória. Bem, a minha trajetória, eu sou professor de pintura e desenho já tem 2 décadas e eu sempre tenho pintado para mim. Eu não vinha buscando apresentar minhas pinturas para a sociedade durante um bom tempo. Eu sempre considerei parte do que eu produzia como sendo estudos pessoais. Dessa vez, durante a produção dessa série Memento, eu senti que eu tinha algo a dizer e quis botar a cara a tapa e apresentar as pinturas, né? E a ideia por trás dessa exposição, o título é Memento, vem de lembranças, né, de memória, e vem da expressão latina Memento Mori, que é lembre-te de sua mortalidade, lembre-se que sois mortais. Então, de certa forma, ela cai na tradição histórica do Vanitas, né, que são pinturas que trabalham em cima das nossas vaidades, das nossas coisas de seres humanos e suas pequenas preocupações. E, historicamente, o Vanitas tem uma liçãozinha de moral, mais voltado para algo divino, de que você devia se preocupar com algo mais profundo, mas o meu ponto de vista é um pouco diferente aí. É mais uma coisa de um wake-up call, assim, um acorda, cara. Sua vida é finita, vai acabar. E eu queria que essa pintura, quem adquirisse, quem tivesse ela em casa, se ela, além de decorar a residência e tudo, se ela funcionasse como uma lembrança diária, de faz o seu dia valer, né? Porque isso acaba. Não dá bobeira, não. A ideia seria por aí. Eu ficaria muito feliz se ela alcançasse esse objetivo, sabe? E então é isso. E para mim essa filosofia, isso é uma questão que está sempre presente para mim, né? Eu sempre penso a respeito disso. Assim, é finito. Eu tenho que fazer esse dia valer. Eu tenho que trabalhar com o que eu amo. Eu tenho que fazer o meu dia, minha vida ter função para mim, sabe? E a questão estética principalmente caveiras, que tu... principalmente não, unicamente caveiras, que tu usou diferentes ângulos, diferentes luz, sombras sendo jogadas de forma diferente nelas. De que forma tu explorou isso aí? Então, parte... É engraçado, né? Isso pode ser respondido de várias maneiras. Uma delas é caveiras são legais pra caramba, né? Mas outra, sim, é que é um símbolo forte, potente, que comunica rapidamente e que me liberava de poder brincar com o design das peças. Então, eu poderia trabalhar pensando a caveira e o fundo como uma questão de jogo de cores e de movimentos e ritmos e não tentar contar uma história profunda demais em cada peça, sabe? Me preocupar em narrar muito. Simplificava um pouquinho a narrativa nesse sentido. E aconteceu de forma super divertida. Eu simplesmente sentava na frente das telas e começava a pintar a caveira experimentando com cores. E foi natural, fluiu, foi muito rápido assim, né? 6 meses. mas, Sim. Mas fluiu, foi muito gostoso. E o que eu acho importante mesmo é que, numa primeira vista, parece que são pinturas assim. Você pode falar, ele pintou tanto de caveira. Aí, numa segunda leitura, você pode falar, poxa, é uma exposição sobre morte. Mas, na verdade, eu acho que é uma exposição sobre a vida. Entendeu? Porque a morte e a vida não existe sem o outro, né? Então eu acho que ao focar na caveira, o que eu tinha por trás como objetivo era isso, era focar na importância de viver a vida. Esses dias eu estava aqui com a Ana e a gente olhando as gravuras, a gente começou a imaginar
Será que de alguma forma a gente pode ver a forma que a pessoa foi morta nessas gravuras? Tu teve alguma pira nessa hora, na pintura, na criação de cada uma delas? Eu acho que parte dessas relações com a imagem devem pertencer ao observador, sabe? Eu acho que se eu contar a história demais, eu influencio um pouquinho como você vai ver a pintura. Então, se você criou alguma história a partir da sua relação com a pintura, eu acho que essa história talvez tenha até tanto valor quanto ou mais valor do que a história que eu possa criar. A Luana mesmo criou uma história sensacional sobre a exposição no primeiro dia. Eu ia mesmo te perguntar se tu já tinha recebido alguma outra história dessas que a pessoa tivesse visto e se identificado. Luana, então, conta aí pra gente. É que assim, né? No dia da exposição eu cheguei cedo e daí eu fiquei aqui pirando, né, nas pinturas. E daí eu notei alguns... É como se fosse um ritmo, sabe, entre elas. E parece... É porque, assim, né? Eu tinha acabado de ler Inferno de Dante. E então eu tava nessa pira mental, assim, né, do Inferno de Dante. Então, na primeira pintura, o primeiro crânio, ele aparece com... Aqui, né? Eu já vou dar a minha explicação do negócio. Manda bronca que eu adorei. Ele aparece com um furo aqui, né? Então, é o único que dá realmente a entender que ele foi morto por alguma coisa, né? A gente começou por essa também. Exatamente. E daí, na minha pira, pessoal, era tipo... O crânio representava a essência de alguém que tinha sido morto. E você vê na pintura que, tipo, a partir da segunda, principalmente na terceira e na quarta, começa a ficar algo mais... cores mais quentes, até um ápice na quarta, em que as cores são bem vermelhas e bem vibrantes, né? Então, o que me dá a entender é que ele está descendo pelo inferno, sabe? Para quem está assistindo a gente, o Xavier tá virando a câmera aí para o pessoal conseguir ver também um pouco as telas. Então, para mim, o ápice ali é na quarta pintura, em que ele chegaria no inferno, no caso. E daí, na quinta pintura, ele meio que transcende isso, sabe? E daí ele passa por alguma coisa louca, tanto que ele perde parte do crânio dele, né? A mandíbula, né? nessa viagem. Ó, aspira, né? Eu criei toda uma história, gente. E daí ele vai perdendo partes, assim, do crânio, até que chega ali na sexta, isso, né? Na sexta pintura, em que ele já, tipo, transcendeu o inferno e voltou pra terra, assim, sabe? Então ele já tá sem várias partes, mas ele já tá junto com partes de outras pessoas. Porque tem outros ossos ali, né? Sim. E daí... Você tá rindo, né? Sensacional, sensacional. E daí, na penúltima, é onde ele transcende tudo isso e ele passa para algo mais figurativo, tanto que é a única pintura que tem cores diferentes nela em si, no crânio em si, né? Tipo um crânio azul, sabe? É muito maluco isso. Então, eu acho que já transcendeu isso. E a última é o ápice disso tudo, quando, tipo, as coisas perdem a forma, porque a última é a única pintura que não tem formas bem definidas, né? E isso me deixou muito pensativa, assim. E eu pensei muito nessa questão dessa história de alguém que passa por uma jornada pós-morte, assim, sabe? Essa foi a minha pira. Sim, acaba terminando de uma forma mais etérea, mais... Exatamente. Tipo, transcendeu tudo isso. Agora é pro universo, sabe? E aí, se eu fosse explicar uma narrativa minha mais pessoal, eu interromperia o raciocínio dela. Então, eu acho valioso que cada pessoa tenha o seu. Só que agora os ouvintes serão influenciados pela Luana. Agora eu vou pensar só a minha versão. A história dela é oficial agora. E teve mais alguma história dessas, maluca, que alguém chegou em ti e passou, vi tal coisa, senti tal coisa? Poxa, agora para eu lembrar do que eu ouvi no dia da abertura e tudo, vai ser um pouco difícil de ficar lembrando casos específicos, com exceção desse que foi muito marcante, foi uma história muito divertida que ela contou. Mas o que eu achei legal é que cada pessoa tinha o seu preferido. Uma coisa que ficou bem
foi inesperado para mim, porque eu tenho umas 2 ou 3 que eu prefiro, né? Eu acho que todo mundo tem essa coisa. E cada pessoa vinha com um preferido diferente, assim, sabe? Então me surpreendeu em alguns momentos, assim, sério, essa que você mais gosta, né? E isso foi muito legal. Mas, Luana, das poesias que tu colocou aqui no Zine, qual a que tu mais... aquela que te dá uma emoção maior? É um pouco difícil responder isso, né? Mas... Qual filho tu mais gosta? Meu Deus. Mas eu acho que, pelo menos no momento atual, eu tenho... É uma página dupla, na verdade, que eu gosto bastante. Que é perto do final. Que uma delas, ela é uma poesia meio que pra algum cara muito escroto, machista, assim, que eu fiz. E o outro é uma do lado da outra, né? E a segunda é sobre um pouco da política atual. Antes dessa. Essa daí também é essa página dupla aí. E essa segunda é um pouco sobre a política atual e tem umas piras referentes a... Tem uma relação com um conto do Edgar Allan Poe, chamado A Máscara da Morte Rubra. Então, ele tem referência direta a esse conto, assim, e elas são 2 poesias bem fortes, só que eu gosto bastante disso. Então, eu acho que talvez essas 2 são as minhas favoritas atualmente. Quais artistas que vocês buscam se inspirar? Agora tu falou do Edgar Allan Poe, com certeza deve ter vários outros que vocês buscam inspiração no dia a dia, não só pela arte, mas também pela forma de se portar perante a sociedade. Nossa, a lista é imensa e a memória não é muito boa, né? Mas a gente tem que ver se essa pergunta é mais sobre artistas visuais ou se você está abrindo espaço para literatura e tudo mais. Literatura, eu sou música, ciência. ciência. Eu acho assim que... Eu não sei se eu vou citar nome assim, porque fica... Eu não sou muito bom de ficar falando nomes, não. Nós temos um amigo aqui que é uma enciclopédia, inclusive. Mas, assim, eu acho que nós temos alguns humanos que fazem a diferença. E eu acho engraçado notar que eles, muitas vezes, no meu ponto de vista, estão reunidos ou nas ciências, ou nas artes, ou nos esportes, sabe? Eu acho que é uma galera valiosa. Então, quando eu falo artes, estou incluindo literatura, teatro, cinema, música. E eu acho que o artista precisa ser uma esponja, precisa pegar um pouco de tudo que está acontecendo ao redor dele, digerir, pôr para fora, e isso inclui o trabalho dos mais variados artistas, né? Então, eu, sei lá, só gostaria de agradecer a todo mundo que se dedica às artes em geral, porque é muito importante para a gente como humano. Em um momento muito difícil no planeta inteiro, né? A gente aqui no Brasil vive um momento bem crítico, mas a gente vê isso sendo reproduzido no globo inteiro, apesar de outras pessoas não acreditarem que seja um globo, mas enfim. Luana, algum artista que tu busca, além do Poe? Então, falando da Zine em si, tem até, inclusive, 1 ou 2 poesias que citam uma poeta que me inspirou bastante na época que eu estava escrevendo. Ela se chama Anna Akhmatova, ou Anna Akhmatova, eu não sei o jeito certo de falar. Ela foi uma russa que viveu em 1800 e poucos ali, e ela é muito interessante a trajetória dela pela poesia, porque ela começa escrevendo poesias... falar simples é meio assim, né? Mas são poesias mais sobre, tipo, romances, essas coisas assim. Ela começa com esse tipo de poesia, até que chega um ponto em que a vida dela dá várias reviravoltas, assim, né? E ela começa a fazer muita poesia sobre social e sobre política. E são poesias que refletem a vivência dela na Rússia nessa época, né? E são poesias bem fortes, assim,
Só que ela também fez parte de um movimento, que eu posso estar falando errado, tá? Mas eu acho que o nome é Acmeístas. Posso estar falando errado, enfim. Que eles acreditam, não sei se eles ainda agem muito ativamente, mas que eles acreditavam que a poesia tinha que ter uma linguagem mais simples e acessível a todas as pessoas. Porque tem muitos poetas maravilhosos, mais antigos, assim, sei lá, século XIX, enfim, ou até mais atuais, que escrevem de uma maneira muito rebuscada e que as poesias deles podem carregar mensagens tão incríveis, mas não chegam na população, sabe? E se você faz uma poesia que tem um tipo de escrita que não vai chegar nas pessoas que realmente precisam daquela mensagem, só vão chegar nas pessoas de alto nível e que tiveram muito estudo, então você está fazendo poesia só para um público, sabe? E para mim isso não faz sentido. Então, quando eu li a poesia dela, eu estava lendo antes muitas poesias do século XIX, enfim, de dandies, que faziam coisas super elaboradas e que tu precisava reler algumas vezes para conseguir entender na sua essência. E daí eu li a poesia dela, era uma poesia tão crua, sabe? E tão real, que eu fiquei tipo, cara, é isso aí, sabe? E eu acredito muito nisso, que até o de hoje em dia, sabe, que os poetas deveriam levar isso em consideração, assim. Sim, acabam se atendo demais à forma do poema, da poesia, e esquecem o dia. Muitas pessoas não têm esse estudo, não têm essa visão. Gente, mas a gente está com mais pessoas aqui, eu queria que eu o acho que os outros microfone se deveriam abrisse. falar também. Se apresentem. E agora? Romeu famoso. Ah, meu Deus. Prazer, meu nome é Romeu Martins, eu sou jornalista e escritor. E na conversa dos dois artistas de hoje aqui, eu estava pensando se vocês já pensaram em trocar os papéis em algum momento, assim. Eu sei que a segunda zine da Luana, por exemplo, você já pensou em fazer uma exposição, assim, ampliar seus desenhos e colocar num momento, assim, de uma sala, assim? E se o Hannah já pensou em produzir sua obra de algum meio narrativo? Se já pensou em... Né, a Luana, por exemplo, pegou poesia e as imagens, né? Se você já pensou em colocar isso num suporte que seja reproduzido, assim, para as pessoas poderem ler, seja quadrinhos, seja um zine, algo do tipo? Eu vou começar, então. Na verdade, já pensei sobre isso, sim. Inclusive, aquelas... a princípio, está planejado uma exposição para ano que vem, aqui, nesse espaço. Então, ao que tudo indica, isso vai acontecer. E eu gosto muito da ideia de fazer uma exposição, sim. Eu já fiz exposições menores, que não eram, tipo, quadros, assim, né? São exposições um pouco mais informais, mas eu gosto muito do modelo exposição, assim. Da mesma forma que eu gosto muito de produzir conteúdo em forma de livros, zines, enfim. Respondendo a pergunta do Romeu, assim, para mim, os suportes narrativos seriam quase uma volta ao passado, né? Eu já tive experiências com quadrinhos, mas principalmente com storyboard. Se perguntou, mas você sabe, né? Trabalhei com storyboard, participei de algumas oportunidades assim, e sempre achei muito agradável. Eu não sou um cara muito bom com palavras, quem está ouvindo está percebendo, né? Eu sempre achei muito agradável usar imagens para narrar uma história. Mas com o passar do tempo eu tenho me percebido melhor quem eu sou, e eu tenho sentido que aonde eu me completo mais me expressando artisticamente é através de imagens estáticas que podem ser lidas num contexto geral, somando mais de uma, mas que também podem ser entendidas isoladamente.
né, e dentro da pintura e do desenho. Então, é onde eu tenho focado a minha energia. Já direcionei muita energia para outras áreas das artes visuais e até do entretenimento, mas hoje em dia eu estou sentindo que o meu caminho é esse, é pintar e desenhar e deixar com que cada imagem diga o máximo que ela pode dizer, sem tentar construir uma narrativa. Aliás, eu estou até me esforçando para não narrar demais, para deixar o usuário, o observador, né, ter a participação dele, sabe? Acho que é isso. Meu nome é Alice, eu sou esposa do Carlos, sou pianista e professora de piano. Bem, já que é para fazer a pergunta, seguindo a linha do Romeu aqui, eu queria perguntar para os dois, então, que dicas ou sugestões que vocês dariam para alguém, para um jovem que já desenha desde pequeno e que quer se profissionalizar em arte, pintura, desenho, enfim. Olha, eu acho que eu vou separar a resposta dessa pergunta em duas partes. Uma seria para qualquer pessoa que quer seguir qualquer sonho, né? Memento mori. Lembre-te que sois mortais. Então vai, corre atrás, velho. Faz o que você tem que fazer. Não cometa nenhuma irresponsabilidade com quem você ama, né? Sei lá, tem filho que depende de você, não vai sair largando emprego igual um louco, mas se planeja, se prepara e faz acontecer, porque você tem um tempo limite para alcançar o que você quer e o relógio está andando, né? Agora, especificamente para quem quer desenho, uma dica boa é seja meu aluno. www.fundamentosdodesenho.com. Não, mas sério, eu acho muito importante que a pessoa considere qualquer dinheirinho gasto em educação não como um dinheiro jogado fora. Dinheiro usado em educação é investimento. Então façam workshops, façam aulas, contratem cursos online, peguem quem é bom na área, quem você admira, busque descobrir quem que eles admiram, procure as escolas principais da sua cidade, do seu país, do seu continente e se movimenta. Corre atrás de se educar, porque artes visuais não é talento simplesmente, não. É treinamento, é conhecimento, é uma tradição que é passada ao longo dos séculos de professor para pupilo e você, se você quer seguir esse caminho, você tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. A concorrência é sinistra, tem muita gente boa por aí, então eu acho que se qualificar é o caminho. Bem, seguindo um pouco o ritmo do Hannah e falando especificamente para quem quer desenho, né? Primeira coisa, para de enrolar e desenha. Fato. Não importa você comprar os melhores cursos, não importa você ver os melhores tutoriais, não importa você colecionar 1000 imagens no Pinterest, você precisa desenhar. Então, se você acha que, nossa, eu não estou melhorando no desenho, mas você só desenha uma vez por semana, a culpa é sua. E, tipo, eu sou bem crua nesse ponto, porque é um fato. Então, se você quer ser bom em desenho, se você quer trabalhar com isso, você tem que gostar o suficiente para querer desenhar todo dia. Essa é um ponto-chave que nada me faz mudar de ideia, e quanto mais eu conheço sobre arte, sobre artistas que vivem de arte, principalmente, mais eu me convenço que isso é uma verdade universal. Então, além disso, de você realmente desenhar sempre e correr atrás, como Hannah falou, do que você realmente quer, um ponto muito importante dependendo de onde você mora, vai atrás dos eventos da sua cidade. Vai atrás de conhecer outros artistas perto de você. E se não tiver na sua cidade, procura online, porque a gente está
num mundo hoje em dia em que o acesso às coisas são muito mais fáceis. Então, por exemplo, no Facebook você consegue encontrar vários grupos de outros artistas que você pode conversar, trocar ideia, conseguir feedbacks, conversa com os outros artistas, descubra as vivências deles, descubra o que eles realmente passam. E isso é uma coisa que tu realmente vai descobrir ao fundo quando você conversa cara a cara com a pessoa, ou então quando você conversa lá por um chat online, qualquer que seja, sabe? Então, eu acho muito importante, principalmente no Brasil, onde não é como outros países que incentivam mais isso, né? A gente está cada vez mais unido, sabe? E eu acredito muito nisso, assim, que quando você trabalha com algo que é tão desvalorizado quanto é a arte, enfim, a gente precisa estar unido. Então, basicamente, minhas dicas são isso. Desenhe, ou, sei lá, se você é músico, pratique. Se você é escritor, escreva, mas faça o que você realmente quer fazer todo dia. Tem muito daquilo de perder o medo de errar e mostrar um pouco do teu trabalho para não só para pessoas que trabalham com isso, mas também para os teus amigos, mostrar para tua família, olha só, eu acho que isso aqui poderia melhorar, ou isso aqui está muito bacana, continua, explora esse ponto. Realmente, no desenho, na escrita, aceitar o erro e conversar sobre. Errar é a única maneira de aprender, né? E concordo 100% com a Luana, o cara tem que desenhar até o dedo sangrar. Sabe? Calma, gente. É meu lema, desenhar até o dedo sangrar. E aí é o seguinte, meio que puxando de novo pro tema do Memento e focando aqui, às vezes as pessoas, dentro dessa coisa de buscar o seu sonho, de buscar o que você quer, a pessoa tem que entender a diferença de gostar da ideia de ser alguma coisa e gostar da realidade de ser alguma coisa. Então, por exemplo, eu adoro a ideia de ser um rockstar, de ser músico, né? Sair dando uns berros aqui. Mas aí, por acaso, eu vou ficar fazendo técnica vocal, eu vou ficar fazendo escala na minha guitarra. Então, para você ser algo, você tem que gostar da realidade daquilo. E você só vai saber se você gosta da realidade se você sentar a bunda na cadeira e fizer aquela rotina prática de quem vive essa realidade, né? Se você descobrir que você não gosta, tá tudo bem, sabe? Ou se você gosta só até o ponto de ter isso como um hobby, não como uma profissão, porque uma profissão precisa que você vá além, né? Mas você tem que gostar da realidade, e a realidade exige prática, não dá pra ficar longe. E igual ela falou, desenhar uma vez por semana, sai daqui. Tipo, uma vez por dia já é pouco, né, Hack? Ele tá desenhando agora, provavelmente. Mentalmente tá desenhando o nosso rosto, porque não tem sketchbook ali na mão. Mas... Pega como exemplo o coreano, que eu esqueci o nome. Kim Jong-gi. Ele estaria desenhando agora, né? Ele desenha quase 24 horas por dia, até quando ele está sendo entrevistado. E é o melhor memorizador, né? Desenhista do mundial agora. Eu acho que é exatamente isso. E uma coisa que eu sempre falo, quando o pessoal que está iniciando vem falar para mim alguma coisa, assim, que muitas vezes as pessoas ficam desmotivadas quando elas estão começando no desenho, porque no desenho você vai ser ruim por um bom tempo até você ficar bom. E o bom é relativo também, porque você nunca vai se achar bom o suficiente. Isso é bom. Isso em qualquer área, né? Se você for fazer Sim. judô, mesma coisa. Exatamente. E eu sempre falo que assim, você precisa ser ruim para se tornar bom um dia. Então não tenha medo de ser ruim. Abrace o fato de que você é ruim. Porque se você é ruim, é melhor do que você não ser nada. Sabe? Então, se você não é nada, você não é nada, sabe? Mas se você é ruim, é um passo ali para você ser bom. Então é isso, sabe? Tipo, se orgulhe de estar fazendo uma trajetória. E não tenha medo disso. Não tenha medo de mostrar que você erra. Porque você precisa errar para você acertar. E sinceramente, dane-se os resultados, né?
O que importa é o processo. O que quer que você esteja fazendo? Você tem que ter prazer no fazer. O resultado tem que ser secundário, entendeu? Então, tipo, eu gosto das minhas pinturas, mas o mais gostoso mesmo foi pintá-las. Era estar naquele momento, é um momento que você está vivo, que você está respirando, que nada mais importa. É você, o universo, a tinta, sabe, as cores, física, como a luz bate naqueles pigmentos e voltam no seu olho. O que acontece se você mistura essa com aquela? Qual que é a dessa textura? E se eu mexer o pincel assim? É aquele momento, é extremamente valioso e te faz se sentir vivo, faz valer a pena estar presente nesse mundo. E eu acho que não importa o que você escolha fazer na sua vida, você tem que encontrar isso. Se você vai para um trabalho onde você se sente morto, sonhando com um fim de semana onde você vai poder comer uma picanha e tomar uma cerveja, mas a semana inteira você está sofrendo, sabe? Reveja as coisas, porque você... Poxa vida, você tem que fazer aquele momento ser valioso e não importa o resultado. A pessoa foca muito no resultado. Não, o que importa é o processo, é curtir o momento, sabe? Eu acho que isso já... Eu vou fazer a pergunta para a resposta que tu acabou de dar. De que forma vocês são críticos quanto à obra de vocês, ao que vocês fazem? Vocês mais gostam ou mais desgostam? Ou eu sempre acho que podia estar um pouquinho melhor, isso aqui podia estar um pouquinho diferente. Essa cor podia estar um pouco mais forte. Quando uma obra está finalizada, eu acho que é quando você não tem mais o que tirar dela, sabe? Você chegou num ponto em que ela se amarrou. Então, se você vai soltá-la para o mundo, que você aceite como ela é naquele momento. E entenda também que você vai mudar com o passar do tempo e talvez você tenha uma visão diferente dela alguns anos depois. E se ela faz parte do mundo já, se ela está solta, faz parte do universo, ela é como um filho que agora tem vida própria. Você fez a sua parte na educação do moleque lá, mas você não pode fazer nada com as decisões dele, né? A menos que você faça o que eu fiz algumas vezes, taca tudo no fogo e não deixa ninguém ver. Não taquem nenhum filho no fogo, gente, pelo amor de Deus. A vantagem de pintar em vez de ter filho é essa, que aí você pode jogar no fogo. Que horror. Esse vai ser editado? Vai participar? Bem, se eu vou responder a tua pergunta também, eu vejo muito isso, né, que tudo que eu faço pra mim já faz parte do mundo, sabe? Então, é difícil eu gostar, assim, plenamente de alguma coisa que eu faça, porque eu sei que sempre pode ser melhor, sabe? Mas eu me desapego muito fácil disso, assim, eu acho que quando você faz alguma coisa, você pode não achar bom, mas alguém vai achar bom, sabe? Eu vejo tanto artista que às vezes a qualidade não é o foco, mas tanta gente consegue se ver naquilo, que às vezes as nossas noias, quando a gente faz alguma coisa de que, nossa, não tá bom o suficiente. Cara, pro mundo tá bom, sabe? Então, só vai. O engraçado, por exemplo, a exposição Memento, por exemplo, ela tem uma mãe que eu matei, que é a Naturalis. Então, em 2014, eu estava lidando... O Henrique acompanhou isso na época, né? A gente estava brincando com o lance de desenvolver um projeto pessoal e foi quando eu comecei a desenvolver essa série Naturalis. E eu fui trabalhando uma ideia que tentava lidar assim, com essa questão de como a morte, a vida e a natureza, como tudo isso é parte do universo, como é natural. Só que nessa época eu estava me expondo muito dentro do que eu criava, o que eu acredito que talvez tenha até valor, mas eu realmente matei tudo. Eu criei uma série de pinturas de grande porte, onde eu explorei isso bastante, mas eu me sentia muito nu com aquelas pinturas, eu sentia assim como se eu estivesse realmente muito exposto.
não criei e saí matando, não. Ficou até 2018 lá no ateliê, na escola. Quem entrava olhava, tinha gente que gostava, tinha gente que, não sei, achava estranho. Mas eu nunca me sentia à vontade para realmente apresentar para os outros. Até que eu cheguei nesse momento em que eu falei assim, quer saber? É uma série que está lidando com a questão do fim, com a questão da morte. Seria poético se ela morresse. E aí eu cheguei, era em madeira, serrei tudo e taquei no fogo. Acabei com a Naturalis. Só tem uma que está ali. É a Naturalis 2. E só não foi pro fogo porque estava com o Márcio, senão teria ido. Estava aqui, senão teria ido também, mas gosto dela bastante. Foi salva. Eu acho que ele não me deixa pôr a mão nela mais, se bobear, né? Vai continuar no acervo da FIC, né? Ou de acervo de alguém que vier aqui comprar, ó. Fiquem de olho, hein, galera. Ó, gente, vai ficar aí. Mas assim, eu senti a necessidade de não deixar elas seguirem em frente. Tá? Então eu acho que o artista pode ter essa curadoria pessoal de ver o que vai ficar para frente, e talvez eu me arrependa do que eu fiz, mas está feito, então foi, né? Não vou ficar chorando por causa disso, né? Agora, no geral, quando você diz que está feito, a obra tem vida própria, não é mais sua. E vocês de forma encaram isso? Vocês já mataram algum filho de vocês? Ou... De que forma vocês lidam com o que vocês criaram depois de ter feito? Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou escritor, né? Eu escrevo contos. Tem contos que nunca ninguém vai ler, assim. Tem, né? Filho bastardo ali que foi rejeitado pelo pai, não vai ter herança e tchau. E na parte crítica, como é que funciona a criação tu falou que tu é escritor, desde a concepção da ideia do que vai ser o livro até o processo final de diagramação, edição e publicação. Como é que funciona? Como é que tu trabalha nesse projeto? Eu sou basicamente um contista, né? Então eu tive vários contos que fazem parte de projetos maiores, né? Então eu nunca tive esse controle total porque o livro não era só meu, né? Eu agora tive duas experiências já como antologista, daí no caso, daí eu trabalhando com a obra de outras pessoas, daí eu fazendo curadoria de texto de outras pessoas, daí sim. Daí eu sou um sujeito muito mais respeitoso, porque eu estou trabalhando com a obra, já trabalhei com pessoas vivas, né, com artistas contemporâneos, e com pessoas que morreram há bastante tempo, né? Mas daí nos dois casos eu tento dar o máximo de respeito possível, mesmo quando eu não sou, por exemplo, responsável pela diagramação, mas eu faço questão que o editor, né, que tenha o máximo de cuidado possível, que aquilo ali chegue na mão do leitor para ele ter as suas conclusões, mas assim, da forma mais impecável possível, né? Mais do que aquilo fosse uma obra minha. Né? Fala um pouco sobre a última coisa que tu publicou. Medo Imortal. Tá fazendo, amanhã faz um mês, né, que todos aqui estiveram presentes, menos o Henrique, né, menos o Hack também. Não quis sair de casa no dia, mas eu fiz um lançamento de um livro que eu organizei para Dark Side Books, né, que é uma editora especializada em terror e fantasia, né, do Brasil. E a gente fez esse livro chamado Medo Imortal, que são contos de terror de membros da Academia Brasileira de Letras, né? Isso é uma parte da criação dessas pessoas que foi ignorada pela crítica, né? Quem se dedicou exclusivamente a isso foi meio que apagado da história, e quem se dedicou também a isso teve essa parte da sua história ignorada. E a gente teve o prazer, assim, a honra de mostrar o trabalho de uma mulher que deveria ter feito parte da Academia Brasileira de Letras, a Júlia Lopes de Almeida. Ela participou de todas as reuniões. A Academia de 1897, ela participou junto com Machado de Assis, Coelho Neto, das reuniões, mas ela não chegou na hora H, ela foi vetada
porque a nossa academia escolheu um modelo francês que não permitia a presença feminina. Isso só foi revisto 80 anos depois, só em 77. Eu já era nascido quando entrou a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, a Raquel de Queiroz. Então a gente pôde resgatar contos que a Júlia Lopes publicou em 1903, num livro fantástico, absolutamente fantástico, que eu recomendo a todos que procurem. Eu li em português da época, com suas consoantes duplas, e THs e PHs, Ânsia Eterna, eu li inclusive Ânsia com C, Ânsia Eterna. É um livro fantástico, incrível, uma mulher, eu acabei de saber hoje que a filha da Júlia Lopes de Almeida, eu não lembro o nome dela agora, mas ela, as mãos do Cristo Redentor, o molde das mãos do Cristo Redentor são da filha dela, as mãos do Cristo Redentor, o molde são mãos femininas, da filha dessa incrível autora. E o livro acho que está chegando nas bancas de todo o Brasil, e é isso, é um resgate. E a gente fez questão, a gente está falando desse momento terrível que o Brasil está passando, a gente fez questão eu fiz a apresentação de todos os autores ali apresentados, no mínimo eu cito um ensaio que é feito dentro da academia da Universidade Brasileira, são os grupos de letras, né, algumas das pessoas que eu cito ali, eu sei, por relatos pessoais, que não sabem qual vai ser o futuro acadêmico delas, porque a bolsa delas simplesmente foi cortada, né? Tem pesquisadores incríveis ali que fazem, não só criam conhecimento, difundem conhecimento e preservam conhecimento, e isso está sofrendo ameaças muito reais nesse país. Esse livro é uma tentativa de mostrar isso, e que a gente não ignore, né, que a cultura desse país tem importância, as artes plásticas têm importância, a poesia tem importância, e, por favor, valorizem a cultura desse país, né. A gente pode ter, o artista tem esse direito que ninguém pode toler de jogar fora, de botar fogo, de ignorar na gaveta. Mas ninguém tem ninguém deveria ter o direito de calar e de proibir e de vetar a arte de alguém nesse mundo. Perfeito. O caso da Júlia mesmo, as obras dela que ela quisesse jogar no livro, no lixo, é problema dela. Mas a academia vetá-la não deixa de ser um pequeno assassinato, né? E acho super legal que vocês foram lá na UTI, reviveram a obra, trouxeram de volta e praticamente colocaram ela na academia de certa forma. E realmente censura, dificultar a vida de quem produz ideia, de quem questiona, de quem está debatendo o planeta, debatendo a maneira de ser, é um absurdo, né? A gente vive pequenas ficções no nosso dia a dia, a gente acredita em qualquer coisa, né? A gente vive num mundo de crenças comunitárias, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado no que estamos crendo, porque às vezes é enfiado garganta abaixo, tem que sempre questionar, tem que ter a guarda alta e ver o que está acontecendo. Eu acho muito importante. E geralmente a classe artística é o primeiro, somos os primeiros, né? É quem está olhando, questionando, digerindo, regurgitando e provocando, né? Então eu acho que é essencial para a humanidade mesmo. Esse é o sentido da palavra vanguarda, né? É quem vai primeiro, né? Quem vai primeiro leva as primeiras balas também, né? Geralmente estamos cocando no caminho. A importância da música. Eu tava lendo um livro de um amigo meu hoje, Luiz Inácio. Ele tem uma frase nesse contexto que ele fala que louco é quem vive fora da realidade que o cerca.
E realmente a vanguarda, como tu falou, muitos vanguardistas foram considerados loucos à sua época. Alguns foram presos, outros envenenados e enfim, realmente, ainda mais nesse, como a gente estava conversando antes, nesse momento mais tenso que a gente está vivendo, onde obras são censuradas, onde livros são queimados e mentiras são colocadas em livros. É importante ser considerado um pouco de louco. Em alguns momentos, ser louco é a única forma de ser são, né? Quando você está cercado por insanidade e isso é o normal, e ser louco é não ser normal, meu irmão, é melhor não ser normal, dá licença, não vou pensar besteira igual todo mundo está pensando. Pensemos por nós mesmos, né? E você já falou antes que é professora de piano, enfim. Qual que é a pergunta? Eu não sei qual que é a pergunta. Não, falar um pouquinho do teu projeto, o que tu faz, tu trabalha com arte também, é professora de arte. O início foi sobre matar as obras e tudo mais, né? Dá para fazer uma ligação? Não, mas a gente tem um paralelo bem bacana ali, como professora, a gente vê a educação no país sendo destroçada, e de uma arte tão bonita que é o piano, o trabalho em cima de música, tem todo o trabalho da composição, não é só a questão da técnica de tu bater os dedinhos ali no teclado, tem toda a parte por trás disso. E de que forma tu passa essa arte, esse carinho com a música para os teus alunos? Olha, sobre essa parte da... Não sei, eu sinto assim que tem uma falta de valorização da música na sociedade como um todo, entendeu? Assim, o que está sendo valorizado de música, para mim é uma música de muito baixa qualidade, assim, o que você imagina por ser música, entendeu? Então, mais ou menos falando em termos da política, né? Tinha até alguns anos atrás, era obrigatório música nas escolas, o ensino de música nas escolas, né? E isso acabou, não tem mais, não tem música, não tem filosofia. E apesar que já era um ensino muito fraco, né, era alguma coisa. E hoje em dia não tem nada, né? Então, assim, eu vejo meus alunos chegando mas cru de tudo, não sabem nada de música. Às vezes até um aluno adulto não é nem ter controle de coordenação motora, não sabe? Se não ter um conhecimento mínimo do que é uma música, do que é Vila Lobos, não sabe nem o que é Beethoven, acha que o Beethoven é aquele cachorro do filme, entendeu? Então, é uma tristeza, entendeu? Eu acho assim, que isso está no mundo inteiro, né? Mas eu sinto que no Brasil em país de terceiro mundo, não sei também, né? Mas eu sinto que aqui é muito pobre, entendeu? A gente está numa fase onde a música é bem comercializada, então são alguns ritmos prontos que são trabalhados de uma forma bem básica e simplesmente repetidos e tocados. Sim. Temos sim vários artistas que fazem de uma forma diferente, que trabalham a música, exploram toda a concepção, mas infelizmente tem o problema que não há poucas pessoas na realidade que consomem essa obra, esse mercado. Não sei como vocês percebem essa situação. Eu tenho uma pergunta para você. Eu gosto muito de piano e eu queria saber, talvez para as pessoas que estão ouvindo e também gostam de piano, alguma indicação sua de compositores que você realmente goste bastante, assim, que tu acha que refletem algo realmente de qualidade, sabe, em música? Tem muita gente, né? Mas, assim,
Para quem está começando, eu vou falar sobre música erudita, que é a área que eu atuo, né? Sim. Eu indicaria a pessoa começando a ouvir Mozart, que eu acho que é muito acessível, até para criancinha, tem vários CDs para criança, né? Para musicalização na barriga. Então, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, tem muita gente. Todos esses eram pianistas também, né? E com acesso assim, no YouTube, você tem tudo. Basta colocar lá Beethoven piano, você vai ver 1000 coisas, né? É quase impossível de você conhecer toda a obra de Beethoven ou de Mozart só para o piano, tem coisa demais. E É difícil de sair e ir para o, sei lá, vamos pegar até Scarlatti, Bach, alguma coisa assim do barroco, né? Deixa eu ver, um compositor Scriabin, que é maravilhoso. Mas para quem não conhece nada, para quem está querendo conhecer o que é a música clássica, o que é a música de piano, eu acho que pode começar por Mozart, que não vai ter erro. Vai gostar, é muito fácil, é muito acessível, entendeu? E como uma mulher pianista, uma coisa que eu noto muito é que os compositores clássicos, de forma geral, assim como na arte inteira, na história, enfim, né, patriarcado, geralmente são homens, né, que tinham acesso a essa cultura. Só que quando a gente para ver no passado, muitas mulheres, muito antigamente, já tocavam piano. Então, você tem alguma compositora favorita? Ou Olha, isso é acessível? Pois é, pior que não. Assim, diz a história que a irmã do próprio Mozart era uma pianista excelente, mas ela não teve nenhuma relevância, assim, a gente não tem composição dela, assim, entendeu? Que chegou até a gente. Mas a gente lê que era uma grande pianista e compositora também, do nível dele, só que ela não seguiu assim os mesmos passos que ele, ela não teve tanta oportunidade na época, né, século XVIII. Mas hoje em dia, assim, no Brasil, tem Chiquinha Gonzaga. Pra te falar a verdade, eu acho que só tem ela que eu consigo me lembrar aqui. Isso é um grande problema. Não, mas com certeza tem. Se cavucar muito, assim, eu sei que tem. Tem Clara Schumann, que era uma pianista ótima, que era mulher do Schumann, mas poucas composições. A gente não ouve muita gente tocando coisa dela, entendeu? Tem coisas lindas, tem um concerto maravilhoso para piano e orquestra dela, da Clara Schumann. Tem algumas peças de piano também, peças piano solo, né? Mas também a gente não vê ninguém tocando isso e a gente estuda pouco isso também. Tá? E até assim, é uma falha até minha como professora também não buscar isso e apresentar para os alunos, né? Que a gente fica só imerso nesse mundo que é só de homens, né, compositores, e no mundo erudito, assim, 90% ou mais, assim, é só um homem mesmo, que você vê que tem composição e que são valorizados, né? Sim, mas eu noto muito isso, porque para mim é muito comum, durante meu dia, enquanto eu estou trabalhando, eu ouço muito piano, né? YouTube, enfim. E daí teve uns 2 dias específicos que eu pensei, não, pera, mas toda essa playlist de tipo 60 vídeos que eu tô deixando tocar são todos homens. Deixa eu tentar ir atrás de alguma compositora mulher. E, gente, eu não encontrei quase nada. E eu fiquei abismada, assim, tipo, tu realmente não encontra, sabe? Sim. Não encontra, tipo, atualmente, sabe? Pra mim isso é muito bizarro, assim, mas... Enfim, é meio triste ouvir isso de alguém que realmente conhece, como você, né? Mas é uma realidade que a gente tem que ver de frente, né? Pra mudar A gente cada vê, vez assim, mais. Eu como professora, né? Tem várias pedagogas excelentes, assim, do piano, mas não são compositoras, são pedagogas que escrevem livros, que têm a parte da técnica, tem algumas composições, mas só composições didáticas, não é composição para levar para recital, né? Mas realmente, infelizmente... Mas a gente vê isso não só no piano, é um bom exemplo, na realidade, onde isso é mais latente,
mas a gente vê em todas as formas de expressão, onde muitas mulheres, inclusive, que fizeram sucesso à sua época, acabaram tendo sua obra apagada ou tiveram o nome transformado em algum nome masculino, ou simplesmente suprimido, pegaram só o sobrenome e as iniciais dos primeiros nomes. A gente vê isso em diversas, na literatura tem, na pintura tem. No geral, é uma coisa que a humanidade faz que é muito burra, né? Porque a gente quer botar todo o avanço humano em só 50% da população, e ainda desses 50% a gente mantém uma galera ignorante, sem acesso à educação, a meios de produção, a conseguir ter o custo de vida dele resolvido, para ele poder pensar em criar algo. O cara só tem que se preocupar em o pão do dia, né? Então a gente fica com o quê? 1% da população inteira tentando fazer a gente se desenvolver de alguma forma, seja tecnologicamente, seja humanamente, seja de forma artística, científica, o que for. Tem menos de 1% da humanidade dedicada a isso, e ainda desse 1%, sabe, 10% só que é mulher. Tipo assim, eu me pergunto se a gente pode se chamar de homo sapiens, né? Como é que fala burro em latim? Porque nós somos muito idiota, cara. Fazer uma coisa dessas, a gente perde tanto potencial de humanidade, de criação, de boas ideias dessa forma. Não, e acaba se tornando um tanto patético essa vibração de, por exemplo, o código-fonte da missão Apollo foi feita por uma mulher e se vibra por isso. Eu acho um absurdo, patético a gente ter que vibrar por isso, por ter a consciência de que é um núcleo muito pequeno que tem acesso. O que tu estava falando antes sobre a questão da poetisa, da escritora, que encarando que, poxa, poucas pessoas têm acesso a isso. A gente inverte para quem faz para algum artista que eu busco atingir o maior número de pessoas possíveis. E invertendo isso, acaba se tornando patético essa vibração que a gente tem sobre... E realmente são poucas que a gente tem ciência. Mas eu acho também que é muito importante a gente, como estamos falando aqui, ter consciência disso e ver as melhorias que estão acontecendo, porque eu acho que eu tenho muitas vezes uma visão muito negativa da sociedade, acho que o Hanna compartilha isso comigo, mas nem tudo é tão horrível, porque eu vejo que nos últimos anos a questão da representatividade, principalmente feminina e etc., está aumentando muito. Então, a gente começar a ter essa consciência e ir atrás disso e notar que mais gente está indo atrás disso, eu acho que é fundamental, assim. Então, é um ponto que está melhorando e eu espero que melhore cada vez mais, porque, né, precisamos disso. Isso chega a ser, ao mesmo tempo que é esperançoso, é assustador, né? Porque a gente citou já nessa entrevista algumas vezes, assim, estamos vivendo um momento difícil, né? Politicamente, no mundo como um todo, tem um conservadorismo vindo aí, encher o saco de todo mundo, em todo lugar do planeta. Mas se você dá um zoom out na timeline da história, você vai ver que a gente, na verdade, vive no momento mais do caralho, né? O momento onde pode mais coisa, né? Onde nós temos toda a comunidade LGBT nunca teve tanto espaço, etnias nunca tiveram tanto espaço, sempre foi muito pior. A escravidão é recente demais aqui nesse país, bicho, sabe? É uma ferida que não cicatrizou, foi ontem, sabe? Então, se por um lado a gente
tem que enxergar realmente que teve esse avanço, mas só que a gente está aqui, agora, no olho do furacão, e é responsabilidade nossa olhar e falar assim, ok, mano, avançamos, mas tem muita porqueira para consertar, né? Tem muita coisa para arrumar nesse porão que está super bagunçado. E no final das contas, acho que boa parte cabe a nós como artistas, e não falando apenas só nós dois, mas todos que estão aqui, e todos os artistas de forma geral, porque é como acho que você falou antes, né, que são os primeiros a sentir, né? A gente filtra, a gente tem que engolir algumas coisas, vomita as coisas que a gente percebe. Eu acho que artistas de forma geral, tanto desenhistas, pintores, escritores, poetas, músicos, enfim, sentem o mundo de uma forma bem específica e especial, sabe? Então, eu acho muito importante a gente não ter medo, sabe? De mostrar o que a gente quer mostrar. E não se deixar abalar por um momento ruim. Tem que seguir em frente, porque os artistas são a resistência. De certa forma, é função nossa, responsabilidade nossa também tentar acordar os que estão em volta de situações corriqueiras, de o amigo que jogou a bituca de cigarro, o papel de bala no chão, o cara que furou a fila no trânsito, engloba tudo junto, né? E eu acho também, eu acredito muito no potencial da arte. Eu acho que a arte muda a vida das pessoas de verdade. Só que as pessoas não percebem isso. As pessoas ouvem música e uma música pode fazer alguém não se suicidar, sabe? Só que muitas pessoas não percebem que é arte, sabe? A arte muda a visão que alguém tem de certa coisa. A arte faz alguém sobreviver. A arte faz com que você, mesmo sendo obrigado pelo capitalismo a trabalhar num emprego bosta, consiga viver e aproveitar, porque você está consumindo aquilo, sabe? Você está vendo arte. Mesmo que não seja diariamente, mesmo que você não consiga fazer isso, mesmo que você não consiga ser um artista, mas todo mundo, cara, todo mundo, é só tu ver com atenção, seja um tipo de arte ou outra, faz com que as pessoas continuem, sabe? E faz com que as pessoas vejam melhor a realidade, sabe? Então, cara, a importância que isso tem é absurda, assim. E puxando esse gancho, a arte não é uma coisa assim inalcançável, distante, num pedestal, né? Você tem todo o tipo de arte que você pode interagir com ele como consumidor, mas você também você tem todo tipo de arte que você pode produzir para você mesmo. E não estou falando de profissão, estou falando de pintar um quadro, desenhar alguma coisa, ou brincar com um instrumento, ou interpretar uma peça dentro de casa, qualquer coisa assim, para você, só por você, entendeu? Então, quando ela falou assim, que o artista tem essa importância, porque ele sente o que está acontecendo no mundo e põe de volta no mundo, não é que ele sente porque ele é artista porque ele sente. Então antes você é humano, cara, você é humano, e você tem que estar ligado. Se você só está preocupado em acordar, pegar o ônibus, ir para o seu trabalho, fazer o que te mandaram fazer no horário que você tem que fazer, voltar, pagar a conta, assistir Netflix, dormir, no outro dia repete, você está vivo de verdade? Sabe? Você é um humano vivo mesmo? Está respirando esse oxigênio agora, está atento ao que está acontecendo nesse instante, a eletricidade do momento, entendeu? Então é preciso, como humano, estar vivo, estar presente, e aí
tem coisas que você só pode dizer de certas formas, tem coisas que você só pode dizer com palavras, aí nós temos aqui um puto escritor para lidar com isso, tem coisas que você só pode dizer com imagens, tem coisas que você só pode dizer com sons, e aí você, como humano, atento ao mundo, expressando o que você sentiu, é como você devolve isso para o planeta. Então você é artista porque é humano, tem uma chave aí, né? E a forma como a gente consome a arte também, ela se torna, no início, nessa primeira mudança, ela se torna alguma coisa que tem que ser treinada. Tu treina o olho para perceber uma pincelada, tu treina a tua leitura para perceber a forma como uma poesia foi escrita. Não vou pegar, faz o quê? Faz 5 anos que eu não leio um livro, vou pegar o Inferno de Dante para começar. Não, cara, começa por alguma coisa mais leve, busca, mas trabalhada, não aquela coisa padronizada, comercial. Mesma questão a própria música que a gente estava discutindo antes, a forma como ela é comercializada de forma repetitiva hoje. Busca alguma coisa diferente, tem tanto som bacana, de fácil acesso, que é um pouco mais trabalhado. Eu acredito que tem esse treino no ouvido, no olho, para a gente também começar a consumir uma arte de qualidade e ter uma perspectiva de vida um pouco melhor e não só viver de forma mecânica, pegando ônibus, trabalho, casa, pensar mais, interagir. Isso vai para a própria ciência, para alguns projetos, não necessariamente a arte. E tudo meio que volta para os 5 sentidos, né? Você é um cérebro, você tem tato, olfato, audição, né? Você está lidando com um universo. De alguma maneira, o seu cérebrozinho tem essas ferramentas para lidar. Aí você vai falar música, é um jeito de lidar com o universo através de um dos seus sentidos, né? Então, quando você falou aprender a ver, realmente, se você quer se dedicar às artes visuais, você vai focar em qual sentido? Na visão. Você tem que entender como funciona isso. E aí você percebe que você passou pela vida sem enxergar nada. Você não viu realmente os pôres do sol, você não percebeu as matizes de coisas que aconteciam ali. Pô, vacilou pra caramba, né? A partir do momento que aprendeu a ver, tem um outro valor, não é? E aí quero agora aprender a ouvir. Você só ouviu uma musiquinha super simples, sem variação. Se você experimentar, passar pro jazz, se você experimentar ouvir uma música do romantismo e perceber o que isso vai fazer com as suas ondas cerebrais, o que isso vai fazer com a sua emoção. Então você está aprendendo a ouvir, e aí daqui a pouco, até a gastronomia, né? Se você só come um fast food, você começa a comer salada é estranho. Aí você come salada pra caramba e daqui a pouco hambúrguer, né, que é estranho, sabe? Tem uma coisa de você descobrir onde está o seu gosto. Aí daqui a pouco já está um Masterchef tentando misturar texturas, tentando misturar sabores. É bacana, daí depois com o que a gente estava mesmo discutindo na questão de para tu conseguir fazer alguma coisa não é uma vez por semana, depois tu percebe, porra, como eu não percebi isso antes, agora eu percebo. O que vocês pensam sobre o assunto? Uma coisa que eu estava pensando nisso, a gente está num momento que está inaugurando um mural de 900 metros quadrados de um poeta negro, né, o Cruz de Souza, né? Eu estava pensando nisso porque a Luana falou sobre a necessidade da poesia ser mais direta, né? E o Cruz de Souza foi um cara que sofreu com isso não só por ser negro, mas por se arriscar a ser vanguarda na sua época, né? Porque ele tentou... Ele é meio que o criador do simbolismo no Brasil, né? Numa época que o paradigma da poesia no Brasil era o parnasianismo, né? De versos o mais intricado possível. Você não podia ser direto, né? O hino nacional é um belíssimo exemplo de uma coisa que
né, as pessoas, os brasileiros são obrigados a cantar, mas não entendem o que é quem do ouvido do Ipiranga, as margens plácidas, um grito, de quem é esse grito, né? Porque o rocambole era o paradigma dessa época, e o simbolismo, que é uma corrente super forte naquela época na França, né? Era super popular, era realmente popular no sentido estrito mesmo. As pessoas paravam para ouvir os poetas recitando na época, mas no Brasil isso ele foi completamente vetado, porque a complicação é que era o mote, né? E na questão da cor, ele, por exemplo, ele foi proibido ele foi nomeado procurador na cidade de Laguna, e ele foi proibido de assumir por pressão política. Não, um cara que não seja branco não vai ser aceito aqui, em 1883, né? 5 anos antes da abolição da escravatura. Por isso ele foi se mudar para o Rio de Janeiro, lá que ele realmente fundou, ele juntou intelectuais de lá e criou o movimento simbolista no Brasil, mas sofreu essa pressão dos parnasianos. Ele não conseguiu ter sucesso na sua carreira. Ele teve que se contentar com um emprego extremamente modesto na Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele contraiu tuberculose por causa disso, né, porque ele trabalhava nos arquivos, num ambiente mais insalubre que a gente conseguia imaginar. Se hoje em dia, né, imagina o que era final do século XIX para um negro numa atividade extremamente subalterna, né. Daí ele se mudou para Minas Gerais para tentar, né, subir os ares ali, para ter um ar mais puro. Não melhorou a saúde dele. Ele morreu em Minas, foi transportado de Minas para o Rio de Janeiro num vagão de carga, um vagão que era de transporte de animais, sem janelas. O único terno que ele tinha, um terno marrom, isso é descrito de uma forma muito triste, por uma reportagem da época, coberto por jornais, para ser enterrado no Rio de Janeiro. Hoje em dia esse cara é homenageado com um mural de 900 metros quadrados, que fica ao lado de um palácio que também leva o nome dele, onde os restos mortais deles foram trazidos para cá, né, com toda a pompa e circunstância, no início do século XXI. Mas vejo que é isso, né? Vejo que é a vanguarda, vejo que é uma pessoa que tentou modificar o paradigma da poesia e não foi aceito na sua época, e é reconhecido hoje, né? Hoje é uma glória do Estado, né? 140 anos depois, a cidade de Laguna fez uma lei para nomear ele procurador daquela cidade, como né, uma justiça histórica, né? Mas veja, e esse é um momento que une artes plásticas, né, porque é um mural, une poesia, une essa forma de calar quem não é o padrão, né? Isso é o momento atual de Floripa, né? A gente tem diversas personalidades que foram silenciadas ou simplesmente não tem história, não existiu. O próprio Machado de Assis é um que, apesar de, teve seu certo reconhecimento, grande parte dele foi póstumo. Ele realmente não recebeu o reconhecimento. E é triste ver como a gente seleciona algumas pessoas, quem pode e quem não pode receber reconhecimento em vida. Sim. Lima Barreto foi um cara que tentou por 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras. Na terceira vez ele, não, então tá, eu mesmo retiro aqui. Terminou, passou algumas passagens por manicômios, né, alcoolismo. Não foi reconhecido em vida também. Daí, no Brasil, assim, né, nós somos signatários, a obra entra em domínio público 70 anos depois da morte do artista, né? Dia 1º de janeiro do ano seguinte, que se completa os 70 anos, né? A Globo esperou dar esse momento e fez uma novela que, se eu não me engano, é a 7ª ou 8ª maior audiência da história do horário da teledramaturgia brasileira, que é uma novela chamada Fera Ferida, que foi inteira baseada num conto do Lima Barreto chamado A Nova Veneza.
E um cara que não teve o menor reconhecimento em vida e foi responsável por 63, 64% pontos no Ibope. A Globo podia ter feito antes e pago alguma coisa para a família do cara. Não, esperaram dar. Entrou em domínio público no ano, naquele ano, no meio daquele ano, fizeram a novela Fera Ferida e até hoje está entre as 10 maiores audiências. E às vezes a gente faz essas correções históricas, aí reconhece o Cruz de Souza, aí reconhece o Lima Barreto, mas na hora que você vai olhar de verdade, a grande maioria negra não tem espaço para porra nenhuma, né? O cara tem que conseguir o espaço de expressão dele na unha, no hip hop, no que der, na capoeira, no que foi, tem que dar o seu jeito, tem que gritar, porque a sociedade oficialmente não facilita a vida para ninguém não, bicho. O próprio Machado de Assis, nos retratos que até hoje lançados, são com traços embranquecidos, né? Se desforma o rosto dele para, ok, dessa forma nós até podemos te aceitar porque tu foi muito foda, senão... Esse ano é que pegaram um retrato dele, né, retiraram esses retoques de embranquecimento e tem uma campanha que pede para imprimir esse retrato e colar, se porventura você tem, né, um livro, né, uma coletânea dele e tal, para você colar esse retrato em cima daquela imagem embranquecida dele. Chegou a ter propaganda da Caixa Econômica Federal que escolheram um ator branco para representar o Machado de Assis, né? Então, a coisa é realmente bem complicada. Não, grandes retratações fazem isso. Jesus Cristo é um que, colocado de olhos azuis, louro, tendo nascido enfim, não. E diversas situações são dessa forma. Qual é da Pequena Sereia? Não tô chamando. O Márcio está falando aqui da Pequena Sereia. Qual é? Ah, estão fazendo um filme da Pequena Sereia, isso. É uma atriz, é uma atriz de musical. Né? É uma atriz, que ela é uma cantora também. E teve todo um rebuliço nesses últimos dias, né? Porque eles escalaram ela para interpretar a Pequena Sereia e muita gente ficou muito revoltada porque o desenho da Disney retrata ela como, enfim, ruiva, branca. E, gente, pelo amor de Deus, né? Sereias não existem, então dizer que sereia não pode ser negra, gente... Tem que ser realista para representar uma criatura que não existe. Meu Deus, né? Chama a Yara, né, gente? Tipo, índia brasileira. Gente, sereia não é só branca, pelo amor de Deus. É ridículo. Tem, óbvio, a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de considerados loucos, mas já tá um forte movimento, o que a gente falou antes, inclusive, de ter um pouquinho de esperança na humanidade, é que está vindo um forte movimento no cinema, que a gente estava falando agora, de pegar atores que por etnia retratem, ou por morar na localização, se tu vai contar a história de uma cidade, tu contar a história, pegar atores que façam parte daquele meio. Mesmo na música, muitos projetos de música nativa que trazem de novo a essência, com instrumentos da localização, enfim. Eu acho que é o mínimo, sabe? Que as pessoas deveriam fazer isso, e que bom que está começando a ser feito. E é como eu já falei antes, né? Eu espero que cada vez mais as pessoas se conscientizem com isso, porque não tá fácil a nossa vida. Mas sim, de certa forma eu fico contente
de que as coisas, mesmo em seus passos lentos e conturbados, estão começando a ter mais visibilidade, assim. Tem uma tirinha que eu gosto bastante, a Armandinho, já fazendo jabá, inclusive, pro Armandinho, que é muito bacana. Ela retrata muito dessas situações que a gente acaba reproduzindo, jogar papelzinho de bala no chão. Para quem não conhece Armandinho, Armandinho é uma criança, deve ter seus 4, 5, 6 anos por aí. Ele tem alguns amiguinhos e tem alguns adultos que aparecem. Normalmente quem faz as burradas são os adultos. E tem uma muito em especial que eu gosto e que eu já vivi, eu como branco já vivi quando estava com amigos negros, que uma menina, ela negra e o resto dos amigos brancos saem correndo e ela pede para parar, não correr, porque eles estavam perto de um policial. E aí que ela cita na última tirinha, para mim correr é um problema, eu não posso. E eu acho bacana poxa, tirinhas também são artes, eu acredito. E é bacana como a arte te retrata, ela te tira daquele lugar comum, faz a gente pensar através dos olhos de outra pessoa. Por que tem aquele buraco naquele crânio do primeiro quadro ali do Hannah? Enfim, nessas situações a gente acaba se pegando, vendo a partir da perspectiva de uma outra pessoa. Só para entrar na conversa aqui, oi pessoal, tudo bom? Tava ali por trás das câmeras e na parte técnica, mas o trabalho do Armandinho é do Alexandre Beck, né, o desenhista, né, que já tem um trabalho bem prolífico aí, e entra nessa questão de desenhos, né, e trabalhos que foi onde o Café com Nanquim, de certa forma, surgiu, né, uma derivação aí do Desenho Aqui, onde eu tive o prazer de conhecer esses desenhistas aí, né, essa galera que trabalha com o desenho da ilha, né, e agora ver o trabalho da Luana aí também já no segundo livro, aí, né, numa segunda edição, uma edição própria. Esse trabalho em Florianópolis, né, de ter essas editoras artesanais, espaços autônomos de arte, e esse trabalho bem dedicado, né, que a gente consegue exportar, inclusive com o trabalho do Romeu, né, que está indo para o Brasil inteiro aí, né, os textos, alguns também, de certa forma, leva a cultura da ilha daqui, né, do ambiente aqui para muitos lugares, né. Essa tira do Beck que você citou, você sabe a consequência que isso teve, não? Sabe que isso... porque isso foi publicado no Rio Grande do Sul, né? Essa tira, né? Hoje em dia, apesar de ele ser catarinense, acho que florianopolitano, né? Ele mora... Ele é de Santa Cruz, eu acho. Bem, mas agora no momento ele mora a tira foi criada em Santa Catarina, né, por Diário Catarinense, né, mas daí agora não é mais publicada em Santa Catarina, é publicada por um jornal lá no Rio Grande do Sul, e essa tira gerou um protesto absurdo da BM, né, a Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Ele sofreu ameaças de morte e tudo, inclusive por causa dessa tira da menina negra que tem medo de correr. Não sabia que tinha acontecido isso aí. Aconteceu isso ano passado, né? Foi essa tira do ano passado. Eu cheguei a ler matérias de denúncia, assim, né? Olha o que o artista está sofrendo por ter feito essa tira, e, né, várias pessoas se manifestaram veementemente, e isso foi a senha para uma leva de ameaças, né, de gente, esses comentários anônimos da internet, né, esse esgoto profundo, né, mas ele sofreu ameaças de morte, justamente por causa dessa tira aí. É situação que você pode rir para não chorar, né? Porque é tragicômico demais. Assim, não, a menininha pode correr sim, que nós não vamos dar tiro nela, não. Tira essa tira daí, que senão nós vamos dar tiro em você. Porra, meu irmão, você quer convencer alguém, sabe? Ela pode correr sim, a gente não atira, não. Então você bota a tira fora do ar, porque senão a gente atira em ti. Pô, não engana ninguém, né? Surreal, né? Surreal. Teve
teve criança morta esse ano porque estava brincando com alguma, sei lá, uma arminha de brinquedo, alguma coisa no quintal de casa, no Rio de Janeiro, daí, né, em ambiente pacificado de morro, e atiraram numa criança de, sei lá, não quero chutar a idade aqui, mas nos ingleses teve isso. Ah, mas aí já é fofoca midiática, né? Mas a polícia pulou no muro aí e deu um tiro no moleque. Eu não sei direito a história, não. Aqui nos ingleses, cara. E o menino tava brincando com alguma coisa dentro de casa, nem sei o que que era. A gente teve agora recente, onde um carro foi alvejado com mais de 80 tiros. Por quê? Porque as pessoas que estavam dentro eram negras e não se teve nenhuma consciência de, opa, quem é que está ali dentro? Não, eu vou atirar e depois eu pergunto, eu vou ferir, depois eu vejo o que essa pessoa estava fazendo ali. E a gente vê isso com a grande maioria das minorias, que somadas, elas todas não são minorias, são uma grande força. E precisam se unir, precisamos nos unir. Na verdade, a minoria é quem está no poder, né? Exatamente. Porque a menor quantidade de pessoas é que quem quer estar lá em cima, que está lá em cima, né? Então, na verdade, o que é colocado na nossa cabeça de que é a minoria, na verdade, é a maioria da população. Porque a minoria é o quê? A gente está falando de pessoas de outras etnias, sejam negros, sejam... enfim, índios que sofrem um preconceito horrível nesse país. Mulheres, pessoas LGBTs, pobres, entendeu? Pobres no nosso país, gente, isso não é minoria. Isso é uma maioria absurda. Então, eu acho que a nossa sociedade quis colocar na nossa cabeça que essas pessoas são minoria, mas são a maioria, sabe? Tem uma outra tirinha, citando o Armandinho de novo. Ele está plantando uma mudinha de árvore e chega um adulto, só aparece da cintura para baixo, chega um adulto e pergunta, o que você está fazendo? Não, tô plantando uma árvore. E você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você está aí sozinho. Aí ele coloca, não, nós não estamos sozinhos, só estamos muito distantes um dos outros, mas já estamos começando a nos reunir. E é mais ou menos isso. E pegando um pouco dessa tua última frase e juntando com tudo que já foi falado aqui, com a nossa vivência de Florianópolis, seja qual for a cidade do Brasil e do mundo, enfim, eu repito novamente que eu acho muito importante tanto as minorias quanto a comunidade artística, que não deixa de ser uma minoria, né? Tipo, minoria. De se unir e de fomentar isso que a gente está fazendo agora, sabe? Eventos, lugares que possam mostrar a arte, tanto fisicamente quanto na internet, como a gente está fazendo agora, e rádio, enfim, eu acho que isso é essencial e que tem que ter. E que, às vezes, quando a gente vê que ninguém vai fazer, a gente tem que levantar e fazer a gente mesmo, né? Então, eu acho isso muito importante. A cultura só funciona quando estão todos envolvidos. Exatamente. Mas, gente, a gente vai chegando no finalzinho. Queria perguntar para vocês têm agradecimentos, beijos, abraços especiais, deixar o recado? Não sei se... Eu tenho muitos agradecimentos, na verdade, né? Mas... eu acho que, falando nesse ponto que a gente estava falando agora, o meu agradecimento principal vai por todas as pessoas dessa cidade que levantam a cabeça e fazem eventos acontecerem, que ensinam e que fazem a arte se mover, sabe? Porque tudo à nossa volta nos fala para não fazer isso. Seja a gente não vai ganhar dinheiro com isso, seja a gente não vai ter apoio com isso, seja qualquer coisa. Tudo fala pra gente não fazer. E você ter a coragem de colocar a cara a tapa e fazer eventos, fomentar arte, fomentar cultura,
em uma sociedade que não aprecia isso como deveria ser apreciado, é algo essencial e muito bonito, sabe? Então, o meu agradecimento vai para todo mundo dessa cidade em específico, que é onde estamos, né? Mas de qualquer lugar que seja, que levanta a cabeça para fazer isso, sabe? Falou bonito, né, gente? Difícil bater essa daí. Então, seguindo a linha, eu agradeço quem pensa por si só, quem questiona qualquer regra que foi imposta e colocada abaixo. Mas aí, saindo um pouco do geral, eu agradeço especialmente aqui a Fink pelo espaço que deu, pelo trabalho que faz, porque é um trabalho que é de utilidade pública. Não tem só um lado comercial na coisa, né? A gente está acostumado a ver comércio em todo lado, então as obras estão à venda e tudo, mas é um trabalho de utilidade pública, de fomentar a arte, de você poder ouvir música gratuitamente, chegar aqui, tocar uma ideia, participar de uma roda dessas, a porta está aberta, quem quiser entrar aqui e ouvir essa conversa, além da galera toda na internet, né? Então, obrigado Desterro Cultural, obrigado Fink. Aí eu vou agradecer também a galera que ajudou pra caramba na abertura da exposição, que foi a Cervejaria Unica e a Eureka Gastronomia Vegana. E agradecer também a minha grande parceira aqui, que sempre me apoiou em tudo. Gente, contatos para quem quiser trocar uma ideia com vocês. www.carloshanna.com. Hanna é R-A-N-N-A, todo mundo erra. R-A-N-N-A, carloshanna.com. E aí de lá tem link para o meu canal do YouTube, tem link para o meu Instagram, fica fácil de me encontrar. E quem tiver interessado em aprender a desenhar e a pintar, fundamentosdodesenho.com, onde vocês podem encontrar bastante conteúdo. E obrigado, é isso aí. Na internet vocês podem me achar por Lona Marques, mas eu tenho uma página no Facebook chamada Lua Ilustrações, Lua de Lua do céu. Lá vocês vão encontrar também link pro meu Instagram de desenhos. Eu tenho um Instagram que eu posto desenhos mais finalizados e outros que eu posto só rascunhos do dia a dia. Então, por lá vocês provavelmente vão conseguir me encontrar mais facilmente no mundo da internet. E é isso aí, gente. A revista. A Ouroboros. Como eu tenho poucas cópias, né? Quem quiser pode entrar diretamente em contato comigo. Pode, inclusive, ser pela página do Facebook. No momento, eu estou vendendo só para a galera de Florianópolis, mas algumas pessoas de outros estados já vieram me contactar pedindo para eu enviar. Então, assim que eu finalizar as vendas para algumas pessoas que já reservaram comigo daqui de Floripa, eu vou começar a organizar para enviar também para outros estados. Pode ser, então. Quem quiser, então, pode vir aqui na Fink pedir, eu vou deixar algumas aí. Afonso de Lambert Neto, número 659, aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É isso aí. Então, é isso. Futuramente aí vou enviar para outros lugares, mas em Floripa pode conseguir comigo ou aqui. E entre em contato com o pessoal, gente. Conversem com amigos artistas, se virem algum artista de rua, chega, conversa, troca uma ideia, troca uma experiência, conta a tua história, ouve a história dele. Isso faz parte da cultura, isso faz parte da arte, é aprendizado. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gente, então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Agradecimento a Desterro Cultural. Até a próxima.